Bom dia, pessoal. Bem, meu nome é Marcos, e eu vou dar sequência na disciplina de metodologia científica. Eu fiquei com o tema discussão, que a gente vai falar um pouquinho a respeito da discussão, ok? Bem, então, para iniciar, é bom a gente comentar inicialmente que, diferente dos temas como resumo, introdução, enfim, metodologia, a discussão ela é um pouco mais complexa, né? E principalmente porque exige que você tenha certo conhecimento mais aprofundado acerca do conteúdo da pesquisa científica que você está desenvolvendo e entre outras coisas. E dentre elas, a principal também é já iniciar com uma estrutura para você desenvolver a sua discussão, né? Então, dependendo de qual for o periódico que você vai submeter esse esse seu artigo, você já vai se deparar aí com essas variações, que é a questão da estrutura, né? Então, por exemplo, algumas revistas, elas preferem que a estrutura do seu artigo ele contenha resultado separado de discussão e conclusão, né? Algumas revistas, elas já tratam de resultados e discussão apenas. Então, ela exclui aí a chamada exclusão. Algumas revistas, e boa parte dos nossos alunos aqui tem escrevem muito nesse sentido de resultado e discussão junto, né? Então você faz o resultado e já discute automaticamente junto, e ao final você tem uma conclusão. Uma outra alternativa é você ter os resultados separados e a discussão e a conclusão andando ali juntas, né? Então imagina que você vai discutir um trabalho e você ainda não pré-estabeleceu qual periódico você quer submeter. Então você faz lá resultado e discussão junto com conclusão separada, e na hora que chega nas notas da revista, você vê que obrigatoriamente o resultado tem que ser separado de discussão e separado de conclusão. Então você vai ter dois trabalhos, né? E dependendo de como você fez, você talvez vai ter que reescrever novamente seu trabalho. Então tem que estar atento inicialmente já a essa parte aí, que é a questão da possível estrutura do trabalho, né? Bem, mas do ponto de vista científico, como eu falei para vocês, a discussão e o resultado acoplado a ela, ela é o coração de fato do seu manuscrito, né? Então é nessa sessão aqui que você vai provar sua hipótese, né? Você vai provar sua ideia, você pode iniciar, né, com a questão crucial do seu trabalho, né? E é a partir daqui que você de fato vai pegar suas evidências e mostrar ao leitor, né, o porquê que essas evidências devem ser aceitas nas suas conclusões. Então, de fato, o resultado e discussão ele é o coração do seu manuscrito, né? E ele é interessante porque ele permite que você possa utilizar materiais ilustrativos, né? Então, a criatividade ela é bem-vinda nesse tópico aqui, porque você pode, de forma sucinta, por exemplo, utilizar mecanismos como figuras, quadros, tabelas, gráficos, imagens, resultado de cálculo e principalmente o texto. E aí, a partir disso, você consegue fazer uma boa discussão. Ok? Bem, é importante salientar a questão da qualidade das figuras, né? E análise do dado estatístico. Inclusive, vou dar uma dica daqui a pouquinho para vocês, que a gente fala sobre a questão de validação da análise de dados e validação dos seus resultados. Então, é extremamente importante que você tenha os dados confiáveis e com a qualidade interessante para que qualquer pessoa que venha ler, né, esteja convencido de que, de fato, o proposto é o que foi, de fato, desenvolvido. Ok? Então você pega, por exemplo, algumas revistas aí, você tem, por exemplo, figuras com uma resolução mínima de 300 dpi. Né? Acredito que o professor anterior que falou de materiais e métodos deve ter comentado com vocês, talvez, como você montar uma figura que tenha essa qualidade. Né? Além disso, você tem aí alguns programas específicos que permitem com que você possa produzir uma figura de qualidade. Né? E lembrando que para a revista também você tem que analisar as normas, verificar as normas e colocar a sua figura dentro do seu resultado de acordo com os padrões estabelecidos na revista. Ok? Bem, na maioria dos casos, não importa apenas a qualidade, tanto das suas imagens quanto dos seus resultados, mas a maneira como você descreve. Né? E aí está o grande lance dos resultados e das discussões. Né? Porque dependendo de como você escreve, você pode convencer o referir de que a sua pesquisa, de que o seu trabalho é relevante e ele merece ser publicado no periódico. Bem, então,
Como eu disse, você tem aqui, nessa parte do seu artigo, a chance de provar a sua hipótese, né? E é por isso que ela é considerada a parte mais importante do texto, né? E aí, para que isso seja feito, você tem que pegar suas evidências e mostrar ao leitor por que delas você deve aceitar certas conclusões, né? Então, é extremamente importante. E como realizar isso? É simples? É fácil? Não, não é tão simples, não é tão fácil, mas o que vai levar você a conseguir desenvolver bastante esse tipo de, de trabalho, né, ao longo da escrita do seu artigo, é a prática. Então, quanto mais você pratica, quanto mais você lê artigos, né, quanto mais você discute a respeito de resultados, você consegue desenvolver uma boa discussão. E aí o primeiro ponto, né, tem um termo aqui, criado por um professor da Unesp, se não me engano, que é um professor muito renomado, ele fala sobre a questão da discussão fofoca, né? Então você hoje, até hoje, há alunos que escrevem artigos que são basicamente discussão e fofoca de resultados, né? O que significa esse termo? O que ele quer dizer? Na realidade, quando você pega os seus dados e tem essa necessidade de mostrar que a literatura também fez igual a você, ou que você está fazendo igual a todo mundo, você está simplesmente focando sobre algum resultado, né? Eu trouxe um exemplo aqui só para ilustrar como que é esse tipo de discussão e que a gente deve fugir delas. Comparar é importante? Sim, é extremamente importante fazer comparações, principalmente quando você pensa em validação, né? Então, imagina que você tem uma técnica que você está utilizando para desenvolver um trabalho e essa técnica funcionou para o tipo de cultura que você desenvolvia. É importante que a comunidade científica saiba que essa técnica pode ser utilizada e validada com a cultura que você desenvolveu. É diferente de você, por exemplo, colocar na discussão isso aqui. Observamos que aumentou a atividade da Rubisco. Ou seja, esse é o seu resultado, aumentou a atividade da Rubisco. E aí você começa com a fofoca. Gonçalves et al. 2015 registraram resultados semelhantes com o aumento dessa atividade. Campostrini e Maestre 2015, por outro lado, relata redução dessa atividade, ou seja, um aumentou, outro reduziu, mas esse outro autor, em 2016, mostra que, e por aí vai. Ou seja, qual que é a relevância do seu trabalho ao ficar apenas dizendo que uma pessoa fez, outra pessoa fez? É aí que está o problema, né? Você está fazendo o trabalho agora em 2020, e você está falando que em 2015 algumas pessoas fizeram e encontraram a mesma coisa. Ou seja, ao fazer esse tipo de relato, você está simplesmente mostrando que alguém fez o que você está fazendo agora 5 anos atrás. Então, na realidade, você está 5 anos atrasado, né? Então, começar uma discussão apenas fofocando, lembrando que é uma fofoca científica, que está falando de resultados, né? Fazendo isso, você acaba afastando alguns dos revisores, né, desses periódicos que eles não gostam e realmente é uma forma de discutir que não mostra nenhuma relevância do trabalho. Ok? Na realidade, o que você tem que ter em mente, o que você tem que tentar provar, mostrar, desenvolver, é qual a novidade do seu trabalho, né? Então, o que de importante o seu trabalho está trazendo? O que foi feito de novo no seu trabalho, né? E aí entra a chamada fofoquinha com objetivo, né? Você pode sim utilizar alguns autores, comparar os seus dados, mas trazendo o que de fato foi importante, né? Vou mostrar mais na frente algumas formas de você tentar fazer isso sem fazer a fofoca diretamente, ou se for fazer a fofoca, que faça uma fofoquinha objetiva, né? Vamos colocar assim. Bem, então, além disso, é importante que você sempre tenha em mente que dentro da sua discussão, o que você traz de novidade é algo que ninguém fez, né? Então, você tem que valorizar os seus dados a ponto de mostrar que você é o primeiro que está demonstrando ou fazendo essa pesquisa, ok? Então, nesse sentido, você tem que mostrar, demonstrar, né, que de fato a sua pesquisa ela é importante. E aí como que a gente faz isso? Você tem que ter em mente qual o raciocínio, qual que é o dado, qual que é a justificativa que te levou a concluir esse resultado, né? Aí sim é importante que você tenha um embasamento na literatura para poder provar que o seu raciocínio te levou a concluir sobre os seus resultados. Tranquilo? Bem, na maioria dos casos, não importa apenas a qualidade dos resultados, né? Mas a maneira como você o descreve. E aí, eu trago um exemplo aqui,
da revista Nature. A revista Nature, pessoal, é uma revista extremamente relevante, é uma revista de fator de impacto altíssimo. Para você ter ideia, a previsão de fator de impacto dela para 2020, 2021, se não me engano, é de 35 a 40. Então, é uma revista de fator de impacto muito alto, né? Se você descobre, por exemplo, a cura da AIDS hoje, provavelmente o cara vai publicar na Nature, que é a revista mais conceituada entre todas em determinadas áreas, tá? De saúde, por exemplo. Ok? E aí perceba que nesse artigo aqui, de 1953, James Watts e Francis Crick, né, eles estão falando sobre a estrutura do DNA. E aí quando eles foram, depois de vários experimentos, depois de provar que de fato nós tínhamos aí uma fita dupla, por exemplo, olha a forma como eles apresentam os dados. Né? Nós não podemos deixar de notar que algo sugere um possível mecanismo de cópia. Veja que ele não afirma categoricamente, ele vem com um discurso de possibilidade. Talvez exista um mecanismo. Ora, um trabalho dessa magnitude, com a relevância que tem, os caras postularam uma teoria e provaram, né, a hipótese. E aí, na hora de apresentar o trabalho, ele apresenta sugerindo o que pode ser. Né? Então, os trabalhos mais antigos falavam muito disso. Se eles fossem escrever algo sobre isso hoje, provavelmente eles não falariam assim. Eles iam colocar, na realidade, né, que de fato o mecanismo é assim que funciona. Né? Não é aquela coisa de possibilidade. Logo, nas escritas mais recentes, é importante que, quando a gente vai desenvolver um trabalho científico, a gente afirme categoricamente, né? Principalmente se a gente tem evidências baseadas em experimentação que de fato prove aquilo que a gente está dizendo. Tranquilo? Então, essa história disso pode ser explicado, isso sugere, é cada vez menos frequente nas revistas de alto impacto. Né? Lembrando que eu estou falando de revista de alto impacto nesse momento aqui. Né? Estou falando da Nature. Então, algumas revistas que não têm um fator de impacto tão grande, elas acabam aceitando suas sugestões. Né? Mas, como a gente trabalha com ciência, é importante que a gente faça pesquisa científica de modo que a gente consiga afirmar categoricamente que ocorreu alguma atividade. Cara. Bem, então saber elaborar um bom texto para dar suporte ao assunto reportado faz toda parte, faz parte quer dizer, faz diferença, né, no aceito do seu artigo. Então você tem que estar ciente desse processo. Bem, uma coisa é a seguinte: a ligação entre introdução e resultado de discussão, elas têm que estar bem conectadas, né? Então, tudo que aparece relevante na introdução deve aparecer correspondente também aos resultados de discussão. Então, por isso que é importante o embasamento teórico, por isso que é importante buscar fontes confiáveis, buscar trabalhos que tenham eventualmente sido validados, né, de relevância científica, para na hora que, atuais também, para na hora da sua discussão você então ter essa conexão, ok? Bem, é, existe um modelo específico para você fazer resultado de discussão, para você fazer discussão? Não, pessoal, não existe um modelo, né? Por isso que eu estou sugerindo aqui desde o começo que a gente leia bastante trabalhos para ir esclarecendo um pouco e melhorando nossas ideias para poder desenvolver. Mas eu trago aqui para vocês algumas sugestões, né, que devem aparecer dentro de um trabalho científico. Né? Então não é uma fórmula, mas algumas sugestões que podem nos ajudar na hora da discussão. E como diz um, um colega meu, assim, sabendo o que você não deve fazer já é um bom caminho, um bom começo para você começar a tentar escrever e tentar fazer os seus trabalhos. Né? Então, a gente comentou lá sobre discussão fofoca, já é algo que a gente tem que tentar eliminar, evitar fazer. Ok? Bem, então sobre algumas sugestões aqui, eu começo falando sobre o background. Né? O que é esse background? Na realidade, isso vem a questão de você relembrar ao leitor a importância daquela análise que você está fazendo. Né? Então, você fez uma análise utilizando um método específico e dentro dessa parte inicial do trabalho é sempre legal você validar esse processo. Então, imagina que você trabalhou aí com diversidade genética e usou uma técnica de RT-PCR, né? Essa técnica é extremamente usada por cientistas renomados. Então, as revistas de fator de impacto aceitam diversidade genética ou avaliação de diversidade genética de tecido quando você usa essa técnica e você utilizou aqui. Então, quando você fala inicialmente que essa técnica foi importante para verificar um marcador específico dentro do seu trabalho de diversidade, você está validando o seu método.
né? Isso dá confiabilidade do seu trabalho para quem vai ler, para o leitor. Então é importante você começar a fazer esse background, né? E esse background não só da técnica, mas dos resultados mesmo, né? Então você encontrou um resultado novo, você já deve falar e validar para que você mostre confiabilidade, né, para quem vai ler o seu trabalho, né? Então se algum outro cientista já usou, você deve usar também e validar, né? Então uma outra coisa aqui, ó, comparando com a literatura, um resultado que era esperado, por exemplo. Então, esperava-se que encontrasse diversidade genética com a variedade 01 em relação à variedade 02, por causa de algumas características fisiológicas que já são conhecidas na literatura. Então, isso é importante você colocar, ok? Então, outra coisa nesse background aqui, que é legal, é você iniciar geralmente essa parte aqui com as conclusões mais gerais do seu trabalho. Não a conclusão final, mas o que você entendeu de interessante do seu trabalho? Qual que é o seu dado relevante? O que é que você vai concluir de tudo isso? Então é bom na discussão você falar, no início da discussão, você falar um pouco disso, porque o leitor, quando ele pega a sua discussão para ver, ele já quer entender mais ou menos o que é que você vai falar. Então, se você começa a florear muito, sem dizer o que você encontrou de resultado interessante, isso pode se tornar uma discussão massiva, cansativa, né? E aí você acaba afugentando quem vai ler sua discussão. Então, é bom você começar dessa maneira para o seu trabalho ficar mais transparente já ao leitor inicialmente. Ok? Então, a primeira parte da discussão é você realizar esse background e tentar iniciar com suas melhores conclusões. Ok? A segunda parte é a descrição dos resultados da sua pesquisa. Então, aqui eu já falei para vocês, a gente pode botar figura, tabela, gráfico, imagem, cálculo, teste, etc., entre outras coisas, né? E aí, em áreas relacionadas à produção vegetal, por exemplo, essa seção aqui geralmente ela é dividida em subtópicos, né? Então, tópico, sei lá, 4.1, vou falar de diversidade genética. Tópico 4.2, eu vou falar sobre a importância relativa dos caracteres, marcador. Tópico 4.3, eu vou falar sobre a fisiologia de cada variável que eu avaliei. Então, esses subtópicos são algo interessante dentro da discussão e é muito utilizado principalmente na nossa área de produção vegetal. Ok? Então, ajuda bastante você, inclusive no seu resultado de discussão, colocar subtópicos para você entender ali diretamente ao ponto do que você está desenvolvendo. Ok? E aí a gente vem com a terceira parte, que é a interpretação. Aqui você tem a inferência sobre os resultados e aqui você pode desenvolver e falar à vontade sobre o que você pretende desenvolver. Ok? E, finalmente, a comparação dos dados com trabalhos anteriores. Agora, como eu falei, a comparação ela deve ser uma comparação objetiva, uma comparação exata, uma comparação que te leve a algum lugar, né? Então, imagine que você tem um dado que você encontrou e você tem algumas pesquisas científicas que foram realizadas que alguns dados foram encontrados parecidos com o seu. Mas o que evidenciou para esses outros trabalhos a informação que ele pretendia desenvolver? E o que evidenciou para o seu trabalho a informação que você queria? O que você encontrou auxilia o que ele fez e a partir dali a gente pode partir de outro pressuposto, desenvolver outras atividades científicas e gerar outras informações. Então a comparação está nesse sentido, né? Não é uma comparação vaga, não é de discussão fofoca, é comparação científica. Ok? Bem, como eu disse, pessoal, não tem um modelo, mas aí eu trago aqui um artigo, né, de uma revista de fator de impacto 3, né, um artigo do qual eu faço parte aqui, que ele fala sobre o envolvimento de rotas alternativas de respiração no amadurecimento de frutos, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho como que foi feita a discussão e o que de fato convenceu esses autores a aceitar esse trabalho aqui, ok? Bem, então, primeiramente, o detalhe das informações, né? Então, além disso, a questão do volume de informações e a objetividade. Então, perceba que é um trabalho que vai falar sobre amadurecimento de frutos. Então, algumas revistas às vezes pedem que você mande um croquis de como foi o experimento. Ele quer visualizar, ele quer entender como que foi feito o experimento, ou que tecido, de que forma que foi feito, né? Então, você gastar uma figura inteira com um esquema, sei lá, se você tem a limitação aí de 5 figuras, você já acaba que agora você só tem 4, porque você vai colocar uma figura só ilustrando um croquis do experimento. Então dá para você otimizar utilizando dados também, né?
Nesse caso aqui, ó, então perceba que eu tenho essa figura, né, que tem aqui os frutos, né, mostrando a fase inicial dele, o estágio 1 até o estágio 5. E aí tem um detalhe, foi utilizado para medir coloração e verificar a cor, a mudança de cor ao longo do tempo, né, esses frutos aqui. Então foi utilizado o colorímetro. Foi adicionado aqui, ao invés de fazer uma tabela com os dados, que são vários, não só com o ângulo RUI, foi adicionado aqui nessa figura. E a questão da firmeza também, que é uma outra variável que acaba ocorrendo uma mudança ao longo da maturação do fruto. Então, ele também foi adicionado aqui. Então, nessa figura, foi colocada, além da fisiologia, quer dizer, a fisiologia não, a mudança de coloração existente no experimento, foi colocado também a firmeza, né? E aí, para otimizar, um outro experimento que foi para medir o etileno, está aqui ilustrando também esse gráfico, como que foi feito, né? Então, está aqui a concentração e os estágios de maturação. E um outro experimento independente é esse da respiração celular, que também é mostrado na mesma figura. Então, veja que eu tenho 4 dados, vamos colocar assim, que foram feitos de maneira independente, separadas e que foram colocadas todas numa mesma figura, né? Então, a escrita dessa figura ela deve ser bem objetiva, bem sucinta e indicar tudo, para que qualquer pessoa que ao olhar entenda o que está dizendo nela. Ok? Então, está aqui, ó, características de amadurecimento de fruto, ilustrando cada um, de 1 até 4, né, os estágios dela. Aí depois você tem, por exemplo, na figura A, né, as mudanças de cor e as mudanças de firmeza. Aí na figura B, a emissão de etileno. E a figura C, a emissão de CO2, que indica a respiração e a emissão de etileno ao longo do tempo. Ok? E aí, um dado importante é, esses valores médios aqui, eles foram obtidos de 3 experimentos independentes. Tranquilo? Bem, então, vamos lá então para uma parte da escrita. Inicialmente, eu tenho aqui no primeiro parágrafo, a primeira sentença, já começa falando sobre o típico processo de amadurecimento, que é caracterizado exatamente pela mudança, né, de coloração, né? Ele sai do verde para o amarelo. E aí, aqui já começa o primeiro background, né? Você mostrando que, de fato, a fisiologia do fruto, ele ocorre normalmente aqui com a mudança de cor. E aí, alguns trabalhos reforçam isso. Então, está aqui, por exemplo, o Mazur et al., o Souza et al., 2014, e o Silva, que são integrantes do mesmo grupo, inclusive de pesquisa, mas que publicaram anteriormente mostrando que acontece essa resposta, né, do tecido vegetal. Então, está aqui a primeira parte, que é o background. E de quebra, você ainda coloca um pouco da metodologia, falando que, utilizando o colorímetro, foi possível desenvolver esse trabalho. Depois, então, os autores começam a fazer o que nós chamamos de interpretar os resultados, né? Então, é falado aqui, por exemplo, que o etileno ele pode estar envolvido, né, com o amadurecimento do fruto, no sentido de ativar a respiração, e aí algumas referências são utilizadas para auxiliar essas informações que de fato existem. Veja que aqui não tem discussão fofoca, você não está só dizendo que aumentou, diminuiu, mas falando como que é o postulado que indica o que de fato acontece com o tecido vegetal, né? Depois você vem aí com a comparação dos resultados, mas tem algo interessante aqui. Veja que nessa parte aqui, ó, tem mudanças nos sólidos solúveis, né? Não ocorreram durante o período de respiração. E aí tem um detalhe, dados não mostrados. Por que colocou dados não mostrados? Talvez para minimizar um pouco a quantidade de informações lá, em função de ter muitos dados outros para discutir, não foi possível colocar esses dados aqui. Mas na literatura, percebe-se que ocorre normalmente ao longo da maturação dos frutos esse tipo de resposta do tecido, né? Então foi colocado aqui sem precisar ter nenhum dado desse lá, né? Foi feita a comparação aqui dos resultados sem precisar ter colocado um dado em tabela ou mesmo em figura. Ok? Bem, então, aquilo daquela informação extremamente importante, né? Que é a conclusão do trabalho. Você começa falando sobre a conclusão do trabalho e ela vem aqui já na terceira sentença, no segundo parágrafo, vou colocar assim, né? Os nossos dados confirmam que ocorre amadurecimento do fruto, né, antes do pico etileno, por exemplo. Então, está sendo indicado aqui. Ok? E aí começa a interpretação e a explicação para a resposta, vista no trabalho e nos gráficos aqui. Ok? Então, basicamente, a discussão ela vai conter essa estrutura, de você ter o background, de você
utilizar os seus dados, descrever os seus dados, interpretar esses dados, fazer algumas comparações com trabalhos que foram realizados, né, de maneira científica, e fazer a interpretação e inferência